Olá, gente! Continuando a série de entrevistas com os vereadores eleitos da nossa capital, hoje nós iremos entrevistar Lucas Aribé, do PSB. Ele que é jornalista e também comentarista esportivo. Nas eleições deste ano, ele obteve 4.311 votos, um mais votado do seu partido e também um dos mais novos da nova Câmara de Vereadores de Aracaju a partir de 2013. Lucas, uma satisfação e obrigado por ter aceito o nosso convite. A satisfação é toda minha e eu quero parabenizar vocês também pela iniciativa, né, por estar nesse ramo da informação, da comunicação e trazendo os vereadores eleitos para que o povo conheça um pouquinho. Legal, muito legal. Ô Lucas, eu acho que você não é de agora que tem esse engajamento político. Haja vista que foi a sua segunda eleição que você se candidatou e agora dessa vez venceu. Conte um pouco sobre esse início, essa vontade de se candidatar a vereador e como foi esse seu interesse pela política. Bom, desde pequeno eu realizo trabalhos sociais. Inicialmente comecei como músico, com diversas instituições aqui de Aracaju. Cheguei a representar o Estado em eventos nacionais e internacionais. E também fui professor de informática, ocupei cargos na Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe, eu fui assessor de esporte e de comunicação. Então eu comecei a acompanhar a política, além de ouvir muito rádio, né, televisão, internet, estar sempre pesquisando. Eu comecei a gostar da política e, assim, já nos meus 20, 21 anos de vida, eu comecei a pensar, será que algum dia eu poderia ser um vereador, um representante do povo? Por quê? Porque a gente está na luta diária, né, lutando sempre pela acessibilidade, por inclusão social, por essas coisas que a gente enfrenta no dia a dia, as barreiras arquitetônicas, o preconceito, a discriminação. E tudo isso me motivou para, em 2008, né, encarar pela primeira vez uma candidatura, uma campanha simples, só pautada pelas amizades, pelos amigos, e a gente conseguiu a segunda suplência. Esse resultado me deixou muito animado e motivado para encarar mais uma vez esse ano. Então conte um pouco como foi essa campanha agora já esse ano. Qual a diferença desse ano para a eleição anterior e que você acredita que foi fundamental para a sua vitória? Olha, eu trago como essas diferenças o apoio maior das pessoas, né? As pessoas conheceram muito mais quem é Lucas Aribé. O próprio partido, o PSB, também me deu um apoio muito significativo nesse ano. Né? Tivemos uma divulgação maciça nas redes sociais, realizamos eventos como carreata, cozido da acessibilidade, reuniões, panfletagens em sinal, em universidades, escolas, fomos de casa em casa falar com o povo, levar a nossa proposta, mostrar quem é Lucas Aribé, e acho que tudo isso, né, além da maior confiança das pessoas, da aceitação à nossa candidatura, à nossa plataforma de trabalho. Nós distribuímos 2 panfletos, né? Certo. Um mostrando quem é Lucas Aribé e o outro quais as propostas do candidato. Então todo esse leque de ações, né, foi o diferencial da campanha de 2012. E eu percebi que você se engajou de uma maneira muito grande, que inclusive eu me lembro quando passava nos semáforos, você estava lá, né, entregando juntamente com sua equipe, entregando folheto, informando para as pessoas. Foi esse engajamento assim, corpo a corpo, posso dizer assim, hein, Lucas Aribé? Sem dúvida. Nós tínhamos uma equipe, podemos dizer, pequena em quantidade, né, de pessoas. Geralmente eram 5, 8 pessoas, no máximo 10, mas que era uma equipe muito eficiente, todos engajados, né, defendendo aquele nome, aquela campanha, aquela plataforma, essas propostas que são inéditas para Aracaju, podemos dizer, né, porque lá fora nós já temos algumas iniciativas no sentido de promover a acessibilidade, a inclusão social, mas a gente sabe que realmente é um caminho muito longo. Sim. Né, precisa ser feita muita coisa, e então melhor do que isso é ter um candidato lá, um parlamentar, que vai lutar também por essas coisas, né? Legal. Inclusive, acho que teve até um reforço de peso, né? Que foi Romário, apareceu no horário eleitoral. Fala um pouco como foi esse contato com ele, esse contato para ele poder participar do horário eleitoral na televisão. Então, quando a gente soube que Romário vinha gravar para Valadares Filho,
né? Eu enviei para ele um e-mail informando da minha história, do trabalho que eu realizo aqui. Mandamos alguns vídeos também para ele conhecer a nossa atuação como comentarista esportivo, os nossos programas eleitorais que a gente já tinha gravado e pedindo a ele se seria possível ele gravar alguma coisa para a gente. Por quê? Porque Romário já tem um trabalho voltado para a acessibilidade. Isso. Né? Ele tudo foi em decorrência da filha dele. Isso. Né? E em pouco tempo que ele tem como parlamentar, ele já está realizando esse trabalho, já fazia alguma coisa quando era jogador também. Né? E sem dúvida, Romário foi trazendo a linguagem do futebol um reforço de peso para a nossa campanha. Né? É verdade, é verdade. Ele falou bem, marcou, né? Realmente marcou a sua campanha. Agora vamos falar um pouco agora de ideias e propostas, Lucas, agora nesses 4 anos que você tem pela frente. Acho que você levantou uma bandeira interessante, que é por uma cidade sem barreiras. Fale um pouco sobre sua ideia de como diminuir, você tentar diminuir a questão das barreiras que ainda existem na cidade. Nós sabemos que o dia a dia dos cidadãos, né? E aí não só as pessoas com deficiência, mas os idosos, os gestantes, as crianças, né? O nosso dia a dia é muito complicado por uma série de fatores. Por exemplo, hoje nós não podemos transitar com liberdade nas calçadas, porque tem muitos buracos, obstáculos, árvores mal posicionadas, postes, né? Às vezes lixeiros, carros em cima da calçada. Então tudo isso complica o acesso de qualquer pessoa. Né? Nós queremos lutar pela padronização da calçada, para que as calçadas não tenham esses obstáculos. Isso. Né? E sim tenham um espaço livre para que os cidadãos transitem com segurança, com liberdade. É um piso tátil, né? São identificações das ruas de forma acessível, para que os deficientes possam saber qual é a rua em que ele está. Sim. Né? A questão do transporte público, o deficiente entrar em um ônibus e poder ter aquele acesso com tranquilidade. Todos os ônibus estarem adaptados, né? Todos os ônibus. Isso. Né? A pessoa saber qual é o ônibus, vai no terminal, saber quais são as linhas de ônibus que passam por ali, né? Ele conhecer o trajeto dos ônibus, tudo isso de forma acessível. Você tem a questão da educação inclusiva, né? Nós sabemos... que é outro ponto nessa questão da inclusão, que é a educação inclusiva, que você vai abordar a inclusão social dos estudantes, né? Exatamente. Nós vamos tocar muito nessa tecla, né? Porque hoje a condição educacional, em geral, é bem complicada no país. Né? O ensino público precisa de uma série de mudanças e a gente também precisa trazer no dia a dia dos estudantes a educação inclusiva. É saber olhar para o diferente, não com crítica, com preconceito e com isolamento, mas sim buscar ajudá-lo, né? Afinal de contas, todos têm a mesma finalidade ali, que é aprender. É verdade. Trazer essa integração, essa inclusão na sala de aula, também lembrando dos professores, que tem um papel importantíssimo, né? Que o professor é um educador. Sim. Então, o professor precisa educar os jovens, os seus alunos, né? Essa juventude que é a nova geração, assim como a nossa, né? A gente ainda é jovem e vem com esse novo espírito, com novas ideias. O nosso projeto é muito grande, nós temos a questão dos cardápios em braille e em letra ampliada, para que o deficiente visual possa ir a um restaurante, a um bar, né? Escolher a sua comida. Isso já tem uma lei municipal que trata disso. Mas isso não é cumprido, então a gente vai fiscalizar. Fazer cumprir, né? Fazer cumprir. A questão da lan house também. Sim. Né? Casas, centros de informática, o deficiente vai querer ir para uma lan house, ele não quer o serviço gratuito, ele quer pagar para estar ali. Mas ele não tem como, porque não tem nenhum computador acessível. Isso também já é conquistado por lei. A gente vai cobrar a prática disso. Né? Então são muitas e muitas coisas. Mas o principal que eu acho também é uma ação nossa que já vai começar em janeiro. Certo. É a criação do Fórum Permanente de Acessibilidade. O que é que esse fórum vai trazer? Vai trazer as discussões, vai trazer as problemáticas, os desafios políticos, os desafios sociais, fazer com que entidades, órgãos públicos, sociedade civil, todos estejam juntos no debate, né? Na busca de promover essas ações e de trabalhar junto com este parlamentar
para que a gente construa essas mudanças para a nossa sociedade, né, em busca de uma cidade sem barreiras. Legal. Eu vou confessar para você uma coisa que basta se realmente você conseguir isso, principalmente essa questão do transporte, adaptação das ruas, é algo que realmente dá para o deficiente, seja lá qual for a deficiência, seja visual ou outro, ter uma vida normal como outras pessoas. Porque no início deste ano eu fiz um intercâmbio na Irlanda, e lá eu pude perceber como as pessoas, até que andavam de cadeira de rodas, eram totalmente independentes. 11 horas da noite, 10 horas da noite, iam fazer supermercado, andavam na avenida e todas as calçadas tinham espaço para elas trafegarem. E eu fiquei espantado como eles não tinham ninguém na família, praticamente nas ruas. Era sozinho na cadeira de roda, pessoas até tetraplégicas que não tinham nem movimento nas mãos e nos pés e apenas com os dedos andavam naquele carrinho e normalmente, e eu achei fascinante isso. E eu tenho certeza que eu acho que precisa isso. É a cidade proporcionar essa condição para todo deficiente, hein, Lucas? É preciso, é uma coisa que já era para Aracaju ter começado a investir nessa parte, né? Porque também nós vamos receber 2 eventos maravilhosos no Brasil, que são a Copa do Mundo, Sim. 2014, né, e as Olimpíadas 2016. Aí você diz, mas Aracaju não vai ter jogo aqui. Sim, Aracaju não vai ter jogo, mas vai receber turista. Sim. Né? E os turistas vão vir para os nossos hotéis, vão conhecer nossa cidade, conhecer nossos pontos turísticos. E uma das exigências da FIFA, né, todos os órgãos internacionais, é que as cidades sejam acessíveis para receber as pessoas, porque lá fora, é como você bem disse, o deficiente lá fora, ele tem autonomia, ele tem segurança, ele tem uma cidade acessível para ele poder transitar com liberdade. Esse é um sonho da gente, né? É verdade. E pegando esse gancho, eu pude participar tanto da Copa do Mundo na África, também na Copa América da Argentina, nas Olimpíadas em Londres, e eu pude perceber que todas essas cidades tinham, um tratamento especial para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Agora mesmo, em Londres, eu vi que os estádios e também os lugares próximos ao estádio tinham essa capacidade. E eu vi muitos, mas muitos mesmo, pessoas deficientes assistindo jogos, participando, também tendo o privilégio de sentir o prazer de estar numa competição como essa, né? Exatamente, é fantástico isso, porque a gente vê a prática da inclusão, né? Isso. O respeito à individualidade e não preconceito, né? Jamais, a gente tem que combater o preconceito, porque as maiores barreiras que eu acho não são nem as arquitetônicas, é mais a questão da atitude, porque se os governantes não tiverem um olhar para a inclusão, um olhar para o outro como diferente e não como um doente, né? Sim. Como um qualquer. Se não tiver esse olhar, nunca nós teremos uma calçada acessível, nunca nós teremos um prédio público acessível, nada disso. Porque primeiro vem a atitude, né? Para depois vir as construções. É questão de, não apenas, eu acredito, o preconceito, mas como às vezes a indiferença, né? Exato. A indiferença de não se preocupar que existem pessoas também que precisam de fazer parte dessa inclusão na sociedade. Ô Lucas, partindo desse gancho sobre esporte, que você tocou no assunto sobre Copa do Mundo, fale um pouco sobre sua afinidade com o esporte, né? Que você, além de ser jornalista, eu acredito que em 2007, o próximo aí, você foi comentarista esportivo. Fale um pouco sobre isso. É verdade, desde pequeno eu já gostava, né, dessa parte de comunicação, já acompanhava jogos, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Sergipano, né, e eu me lembro muito bem da Copa de 94, que eu sofri, que só, né, aquela ansiedade ali, os pênaltis, não sei o quê, cadê esse jogo, não acaba nunca, né, e terminamos, graças a Deus, com o título, que foi uma festa danada. Então depois disso eu comecei a me envolver muito, né? Foi jogador de basquete, inclusive, né? Foi, eu joguei basquete no tempo ainda de escola, né, do 9º ano, peguei um pouquinho do ensino médio ainda, joguei 1 ano. E aí em 2007, quando eu entrei no rádio, na Rádio Educadora de Frei Paulo, foi quando eu comecei a atuar como comentarista, né? Cheguei a comentar jogos ao vivo, no estádio, e as pessoas até ficam, como é que o cara é cego e comenta tudo certinho. Como é fazer a leitura do jogo, né? A leitura do jogo, perfeita, aí como é que ele sabe? Isso é um acompanhamento diário, é muita atenção que a gente tem que ter, né? Muita responsabilidade, e o nosso trabalho foi reconhecido nacionalmente,
com matérias aí pela, né? No Globo Esporte, no Esporte Espetacular, né? Espetacular, exatamente. Isso, da Rede Então Globo. teve uma grande repercussão. E é esse trabalho que eu realizei até o ano passado como comentarista, né? Uhum. E hoje eu estou no rádio já apresentando um programa político, né? Isso. O programa Sem Barreiras, o foco mudou um pouquinho, saiu do esporte para a política, né? Claro, com certeza. E agora sobre a questão do lado musical, né? Que até eu estava estudando um pouco para fazer essa entrevista, eu acho que um dos textos tinha dizendo que você era o showman, que é esporte, faz uma coisa, toca em várias frentes. E falando sobre essa questão do lado musical, você toca piano, diz que até sanfona, né? Agora teve um filme sobre Luiz Gonzaga, fala um pouco sobre suas habilidades musicais. Né? Então, eu toco mais de 20 instrumentos, né? 20? É, mais de 20. São só de percussão, praticamente todos, né? Certo. Então, o povo me conhece como tecladista. Foi o teclado que me deu o destaque. Foi, eu reconheci, eu lembrava de você como tecladista, mas não sabia os outros instrumentos, não. É, mas se você botar um violão, um cavaquinho, sanfona, flauta, bandolim, órgão, bateria, muito legal. timbal, tambor, pandeiro, tudo isso a gente faz uma gracinha. E começou quando esse desejo pela música? Assim? Foi justamente bem na infância mesmo? Foi, quando eu tinha 3 anos de idade, eu ganhei um pianinho pequeno, né, de infantil. E aí, a partir daquele piano, eu comecei a tirar de ouvido algumas músicas, entrei no curso quando eu tinha 6 anos, né? E hoje sou músico profissional, com carteira da Ordem dos Músicos e cantor também. Ah, legal. Cantor, e geralmente quais são as músicas que você cantava ou ainda canta da sua preferência? Eu gosto de músicas animadas, principalmente as nordestinas, né? Eu dou muito valor à música sergipana. Nos meus shows eu sempre canto música sergipana, né? Canto axé, pagode, forró. Também levo um pouco de sertanejo, de MPB, né? Eu confesso que eu não resisti. Pode pelo menos dar uma palhinha de um trecho de uma música e cantar pra gente, pra ver se a gente aprova realmente esse lado cantor de Lucas Aribé? Ai, me botou numa fria. Pode ser só um trecho só pra ver se realmente esse seu lado musical aí de cantor. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus! Já entrou na dança também. Né? Muito legal. Ô, Lucas, para finalizar, fala um pouco sobre essa questão da autoria do livro Educação Inclusiva e Deficiência Visual. Fala um pouco sobre isso, que eu acredito que é bem recente esse livro, né? É bem recente, nós lançamos nesse ano, né? O livro foi organizado pela professora Rita de Cássia, né? Ela é minha orientadora, né? Eu faço os artigos universitários, essas coisas, monografia, sempre com a professora Rita que me orienta. Então ela me motivou, me animou para participar desse livro, que nós temos diversos autores, né? Entre eles eu e minha saudosa irmã, nós temos um capítulo. O meu texto basicamente fala sobre a importância da informática, né? Dos softwares leitores de tela, do computador, para deficientes visuais do estado de Sergipe. Foi uma pesquisa que eu realizei com 6 estudantes, né, com deficiência visual, e a gente aplicou um leitor de tela, um software, né, de informática, e a importância desse equipamento no dia a dia dessas pessoas. Né? Então mas o livro tem diversos capítulos. Nós temos sobre o Braille, sobre a educação infantil, sobre o ensino superior, né, que foi um capítulo de minha irmã. E é um livro muito bom que eu recomendo aos estudantes, às pessoas que também defendem, que lutam pela inclusão, né, aos professores. Esse livro vai contribuir demais. E uma coisa muito importante que nós fizemos no lançamento, que foi também um livro em modo digital, acessível. Foi o primeiro livro digital acessível do estado de Sergipe. Opa, né? Mais uma marca sua e da sua equipe aí, né? É uma marca nossa que a gente doou a diversos deficientes visuais que compareceram lá no lançamento. Né? O livro vem em CD e a capa tem o nome em braille, né? E o livro é todo acessível para que qualquer usuário de computador possa ler, né? De forma acessível com o leitor de tela. Legal. Vereador eleito Lucas Aribé, depois de 4 anos, você à frente
como vereador, como é que você quer ser reconhecido em 2016, olhando para trás? Pois é, eu tenho dito sempre à imprensa, aos colegas, ao povo nas ruas, que eu tenho um desafio particular, que é fazer com que as pessoas reconheçam Lucas Aribé, não como o deficiente visual que é vereador, mas sim que seja o vereador de Aracaju, o vereador do compromisso, o vereador da ética, o vereador da acessibilidade, do respeito ao próximo, né? Do respeito ao povo, que o povo nos elegeu, entende? É um vereador de oposição que vai fazer uma oposição tranquila, pautada justamente no diálogo, na ética, no respeito. Vou aprovar tudo que for de benefício para o povo, não importa de quem seja a iniciativa, sabe? Porque o meu compromisso é com os mais de 600 mil habitantes de Aracaju, é com esse pessoal que a gente vai fazer um grande mandato, né? Com o foco principal na acessibilidade, mas não vamos deixar de lado as outras questões, como plano diretor, né, estatuto do servidor, mobilidade urbana, tudo isso que envolve a política, né, o dia a dia político, a questão da pobreza, né, também da fome, tudo isso a gente vai observar as reivindicações populares e trabalhar sempre com esse foco, sabe, de contribuir com o crescimento da nossa cidade. E depois da reeleição, não digo reeleição, da eleição novamente daqui a 2 anos para a presidência da Câmara, será que o seu nome pode estar na lista também para ser presidente da Câmara de Aracaju? Dificilmente, né? Por enquanto eu não tenho muita experiência ainda, eu quero fazer as minhas contribuições, eu quero fazer o meu mandato de forma bem tranquila, né? Quem sabe mais para frente também o futuro a Deus pertence, né? A gente também, de uma hora para outra, pode mudar de opinião, de conduta, mas assim, que eu permaneça sempre com o meu perfil, né? O perfil do respeito, da ética, isso eu não quero abrir mão. Muito legal. Você conferiu a entrevista com Lucas Aribé, o vereador eleito de Aracaju, que tem um grande mandato pela frente, e eu acredito que ele sabe da sua responsabilidade e consciência de ser referência, né? Referência para muitas pessoas, e eu acredito e torço, Lucas, para que você faça uma boa gestão como vereador. É isso aí, gente. O Portal Aracaju seguiu com essa série de entrevistas e em breve teremos mais entrevista para você saber um pouco mais da configuração da Câmara de Vereadores de Aracaju a partir de 2013. Até lá!